Tome o seu lugar adorando. Tome o seu lugar adorando. E fale assim comigo. Por que está abatida? Bem forte. Por que está abatida? Ó minha alma. E por que te perturbas dentro de mim? Esse é o tema da mensagem. Eu falava com o Senhor. Tive que ficar quietinha por muitos dias aí. Não por minha vontade, mas por questões de saúde. E nesse tempo o Senhor falou tanto ao meu coração. O Senhor ministrou tanto em minha vida. Hoje tem 13 dias mais quieta. Acho que nesses 13 dias tem umas 15 mensagens prontas. E tantas coisas aconteceram no meu coração nesses dias. E uma das mensagens que o Espírito Santo soprou aos meus ouvidos foi essa. E quando fiquei sabendo que eu ia ministrar, na verdade conversando com o pastor Walter, a gente decidiu assim. E o Espírito Santo disse, é essa. E então eu falei, amém, Senhor. E hoje cedo nós acordamos com uma mensagem de que uma pessoa estaria passando por aqui, uma pregadora. E se o pastor quisesse dar oportunidade para ela, e o pastor abriu a oportunidade, eu falei, então não era. Não era para me ministrar. E fiquei em paz com isso. E no final da história, a pregadora não veio. E aí o Espírito Santo disse para mim, por que você duvidou? Era você. E era aquilo que eu te entreguei. Então o Senhor está perguntando para nós hoje. Por que está abatida a minha alma? O Senhor está perguntando para nós. Por que está abatida a minha alma? Essa era a voz que eu ouvia do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, Salmos 42, 42. Eu vou ler só um versículo para a gente ser mais rápido. O versículo 5. A palavra de Deus diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Neste salmo, o Salmo 42 todinho, nós vemos os filhos de Corá lutando contra os sentimentos de tristeza, sentimentos depressivos que estavam ali no seu coração. E o que eu percebo assim, que eles serviam a Deus, né? Eles serviam a Deus. Eles estavam ali na presença de Deus. E este salmo, ele é exclusivo, nos ensinando, nos mostrando que os filhos de Corá, que esses homens de Deus, eles estavam lutando contra os sentimentos de tristeza, sentimentos depressivos. E nós vamos analisar como que eles lidaram com aquela situação. Porque o salmo é lindo, ele é completo. Ele mostra ali homens que estavam lidando com um sentimento de tristeza profunda, que hoje nós podemos chamar de depressão. E não é diferente dos nossos dias. O Senhor falou, filha, dentro da minha casa está cheio de homem e mulher que me serve, mas que anda depressivo, triste, angustiado, porque não soube lidar com as suas emoções, porque não está sabendo lidar com os conflitos da sua história, da sua vida, que estão ali me servindo, tem a graça de me conhecer, de estar na minha presença, mas andam cabisbaixos, sem esperança, depressivos, sofrendo com as suas emoções, com os sentimentos, os problemas da sua vida, e não conseguem entender como eles devem agir,
como eles devem lidar. E analisando esse salmo, analisando os filhos de Corá, eles trazem esse sentimento, mas eu encontro nele homens que não se prostraram diante da depressão, que não se prostraram diante da angústia da sua alma, do sentimento de tristeza que assolava os seus corações. Talvez eles estavam enfrentando tantas coisas difíceis, a perca de um ente querido, quem sabe um problema financeiro, quem sabe um problema conjugal. Eu estou só aqui parafraseando, estou aqui dando luz à minha imaginação, tá? A Bíblia não relata isso. Talvez eles estavam ali só passando por problemas espirituais. Eu não sei o que levou eles a sentir esse sentimento tão profundo de tristeza, de angústia, esses sentimentos depressivos, mas eles estavam assim. E quantos de nós o Senhor nos fala que estão da mesma forma, dentro do templo, mas andando carregando esse sentimento profundo de tristeza no seu coração, não sabendo lidar com isso, porque passa dia e vão passando-se os dias e as coisas não mudam, a situação continua a mesma, e quando você vê de repente, você está tomando antidepressivo, você vai para um leito de hospital, você abre mão de você mesmo, abre mão da sua profissão, do seu casamento, dos seus filhos, abre mão de tantas coisas, porque a tristeza foi tão profunda, invadiu o seu coração de tal forma que você não conseguiu mais lidar com tudo isso. E o Senhor, Ele nos ensina com a história desses homens, que eles eram homens e mulheres como eu e você somos, que existe solução, que existe resposta para a tristeza, existe resposta para a angústia. Eu vim hoje como um profeta do Senhor declarar sobre a sua vida que toda tristeza, que todo sentimento depressivo, que toda mágoa, toda angústia vai cair por terra hoje, no nome santo de Jesus. E você vai sair deste lugar de cabeça erguida, com a alegria do Senhor no seu semblante. Você vai sair daqui dando ordem para a tua alma. Você vai sair daqui dizendo que quem comanda a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Você recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. Porque essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje aqui. E ao examinarmos esse versículo com atenção, nós vemos que os filhos de Corá, eles têm 3 reações diante dos seus sentimentos depressivos, dos seus sentimentos, suas emoções fragilizadas. Eles tiveram 3 atitudes. A primeira delas foi, eles perguntaram às suas próprias almas: por que você está assim, tão triste? No início, eu falei para você que Deus estava perguntando para você: por que estás assim, tão abatida, minha alma? O Senhor estava perguntando. Mas com os filhos de Corá, com o salmista, nós aprendemos que eles fizeram essa reflexão. Eles perguntaram para as suas almas. E eles disseram: por que, alma, você está tão abatida? Por que você está assim? E sabe o que nós precisamos aprender com isso? Com essa atitude dele? Que nós também precisamos fazer isso. Quando nós nos depararmos com qualquer sentimento depressivo, sentimentos de tristeza, de angústia, esse sentimento que assola a nossa alma, e de repente a pessoa pergunta: o que aconteceu com você? E você diz: não sei. Por que você está triste? Não sei. É hora de você parar, ir para frente do espelho e perguntar para si mesmo: ô alma, o que está acontecendo com você? Por que você está assim tão abatida dentro de mim? E parar e analisar qual foi a emoção afetada. O que causou essa tristeza dentro de você? Sabe por que o salmista fez essa reflexão? Para nos ensinar que nós também precisamos fazer essa reflexão. Essa foi a primeira atitude deles diante desses sentimentos de tristeza.
foi perguntar para as suas almas, porque a alma é a sede das nossas emoções. É onde nós sentimos tristeza, as dores emocionais. É onde toda a confusão ou alegria acontece. Então a gente precisa parar e perguntar: ei, alma, o que está acontecendo? O que foi que aconteceu com você? Por que você está desse jeito, Fernanda? O que te fez ficar triste? E aí começa a botar a cabecinha para pensar. Vai atrás do problema. E detecta. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele faz com que nós nos deparamos com situações difíceis para nos tirar o foco. O mal, ele é muito sugestivo. Hoje você não precisa ir muito longe para você encontrar coisas para te abater. Basta você ligar um telejornal, começar a assistir um jornal. Quando de repente você vê uma criança que foi estuprada, uma criança que foi abandonada pela mãe, um inocente que morreu antes da hora, alguém que teve a sua casa arrombada, furtada, e você pega toda aquela dor daquelas pessoas, você sente empatia por elas e você traz ela para dentro de você. Quando você vê, você está triste, porque uma situação com outras pessoas sugestionou essa tristeza dentro do seu coração e você trouxe ela para você. Quando você se depara, você está abatido, e aí uma outra coisinha acontece ali no seu dia a dia, já começa a somar, e vai somando e somando, quando de repente você encontra-se num estado que você precisa de ajuda. E aí você não pede ajuda, e a situação vai ficando cada vez pior. Então por isso que nós precisamos perguntar para nós mesmos. Conversar com a nossa alma. Conversar com ela. Assim como o salmista fez. Conversar e dizer: alma, por que você está desse jeito? Em todas as situações da sua vida, você precisa fazer uma autoanálise. Fazer um monólogo. Parar, pensar, falar, pensar sobre o que está acontecendo. Isso sempre será uma ótima escolha. Isso vai te ajudar demais. E você viu que é bíblico. Porque o salmista fez isso. Nós não podemos deixar que o diabo mine a nossa alma, invada o nosso coração de forma a roubar a nossa paz. Às vezes a resposta, o remédio que nós precisamos está ali, dentro de nós, em nós mesmos. Basta nós pararmos, analisarmos e responder para a nossa alma. Foi a segunda coisa que eles fizeram. Primeira coisa, eles perguntaram para suas próprias almas: por que você está abatida assim dentro de mim, alma? E a segunda coisa que eles fizeram, eles dão às suas próprias almas a seguinte instrução: ponha a sua esperança em Deus. Depois de ter perguntado para a sua alma, de ter respondido a ela o que está te abatendo, você vai fazer o que o salmista fez. Você vai responder para ela. E você vai dizer: não se desespera. Não se desespera, alma. Confia em Deus. Coloca a sua esperança em Deus. Foi isso que eles responderam para a sua alma. Eles trouxeram a resposta, a solução, o remédio. Eles disseram para a sua própria alma: confia em Deus, alma. Ponha a sua esperança em Deus. Isso nos ensina que sempre e em tudo eu preciso voltar-me a Deus. Nele deve estar a minha confiança. Nele deve estar a minha esperança. Ele é a minha força. Ele é o meu Deus. E Ele com certeza se levantará ao meu favor. E eu quero
profetizar sobre a sua vida, que se você aprender a colocar a sua confiança em Deus, se você declarar para a sua alma, espera em Deus, eu profetizo a provisão de Deus sobre esta enfermidade, eu profetizo a provisão de Deus sobre essa desesperança, eu profetizo o bálsamo do Senhor sobre esta dor, ser curado, ser aliviado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então primeiro eles perguntaram para a sua alma, depois eles deram um remédio para a alma, e por fim eles declararam o que eles iam fazer. Depois de ter conversado com a alma, identificado o problema, dito a elas, espera em Deus, confia em Deus. Finalmente, então, ele diz o que eles vão fazer a partir de então. Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Sabe o que eu encontro nesses homens, nesse salmista? É que depois dele ter identificado o problema, dele ter falado para a alma dele, perguntado, identificado o problema, dado a solução, ele não ficou ali de braços cruzados ou continuou ali parado, chorando, depressivo. Não. E aqui, colocando a minha imaginação fecho para funcionar, eu vi ele se levantando, tomando um banho, arrumando o cabelo, vestido uma boa roupa e dito assim, quer saber? Eu vou adorar, eu vou louvar, porque eu já disse à minha alma, eu já dei uma ordem para ela, eu já disse para ela, fica quieta aí dentro de mim, fica quietinha, confia em Deus, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, e agora então eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou bendizer o nome do meu Deus, porque eu sei que Ele já agiu em meu favor. Então não basta só dizer para a alma, não basta só dizer para ela, fica quieta, confia em Deus. Você precisa se levantar e adorar a Deus. Essa é a maior expressão de alguém que confia realmente no Senhor. Ele começa a adorar, mesmo que ainda não tenha dado certo, ele louva o Senhor, ele bendiz o nome do Senhor, ele exalta o Senhor. Por quê? Porque ele já declarou para a alma dele que quem manda é o Senhor, e que a confiança dele não está nas circunstâncias adversas da sua vida. A confiança dele não está no dinheiro, não está em uma pessoa. A confiança dele está em Deus. Então o que ele precisa fazer agora é se colocar de pé e adorar aquele que vive e reina para todo sempre, e dizer: eu te louvo, Senhor, eu te louvo. Coloca o salmo na tela, por favor, deixa ele lá. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor é o meu Deus. Porque a outra parte, pode passar a outra parte. Eu espero em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é o meu Deus. A minha versão diz exatamente isso, porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Coloca outra versão, por favor. Acho que é a Almeida. Não, é a... Não me lembro. Porque Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Então, diante desse sentimento depressivo, esse sentimento de tristeza, o que eu preciso fazer? Me posicionar. O Ministério de Louvor pode ir subindo. Eu preciso me posicionar. Eu preciso declarar sobre a minha vida, sobre as minhas emoções, sobre a minha alma. Lembrar a ela aonde está a minha esperança, aonde está a minha confiança. Dizer para ela que Deus, Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. E por isso, não importa as circunstâncias, eu o louvarei. Fique de pé.
precisamos seguir este padrão básico de ação quando somos confrontados pelos nossos próprios sentimentos de tristeza, de angústia, de dor, para poder sairmos dele com vitória. Sempre fazer essa autoanálise, sempre parar e pensar sobre o que está acontecendo e lembrar a nossa alma quem é o dono dela. E começar a adorar a Deus. Porque quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Vem resposta do céu para as nossas vidas. Quando eu me levanto e não deixo a tristeza, a angústia tomar conta do meu ser, vem resposta de Deus para a minha vida. Ele não suporta ver um filho e uma filha que mesmo diante da dor, diante da angústia, se levanta e declara: eu louvarei, Ele é o meu Deus, o meu Salvador. Porque quando Ele nos encontra dessa forma, Ele sabe que ali tem um filho que o ama de forma incondicional, apesar de qualquer luta, de qualquer dificuldade que Ele esteja enfrentando. E o Senhor então veio ao nosso encontro, e Ele veio hoje aqui para te curar. Ele veio hoje aqui para te lembrar que esse fardo não é teu, que esta luta não é tua. Ele derrama o óleo fresco sobre ti hoje. Ele derrama o óleo, o azeite do Espírito, o bálsamo do Espírito sobre as tuas emoções hoje, sobre o teu coração. E Ele te diz: filho, filha, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui, mesmo que se estiver ferido, você vai sair daqui louvando, adorando, porque a sua esperança está em Deus, e Ele com certeza se levantará em seu favor.